Vamos orar juntos. O Senhor Deus misericordioso, nosso Pai, que nos ama, mesmo quando andávamos longe de Deus, vivendo em meio ao pecado, Deus teve misericórdia de nós. O Senhor Jesus tomou sobre si o juízo e a maldição que nós deveríamos receber diante de Deus. E por meio do sangue precioso derramado na cruz, os nossos pecados foram lavados para sempre. Agora já não há condenação nem maldição para nós. E sem mérito algum da nossa parte recebemos a salvação pela graça. Somos verdadeiramente gratos por essa tão grande graça. E também agradecemos porque Deus nos fez filhos de Deus e nos deu a gloriosa esperança de entrar no reino eterno de Deus. Neste momento, nós que fomos remidos pelo precioso sangue do Senhor, estamos reunidos diante de Deus para louvar a grande graça e o amor do Senhor, aprender a palavra do Senhor e ter comunhão no povo santo que pertence ao Senhor. Agradecemos por permitir essa comunhão preciosa. Cremos que também, neste momento, o Senhor está presente entre nós. Que Deus olhe para cada um de nós e nos sustente ainda mais com as suas mãos misericordiosas. E por meio da graça do Senhor, da sua palavra e do Espírito Santo, que as nossas vidas sejam renovadas e aperfeiçoadas, para que possamos viver sem vergonha como filhos de Deus. Este mundo está cada vez mais turbulento e cheio de pecado. Nós somos muito fracos e sem a ajuda e a direção de Deus, não conseguimos viver conforme a vontade do Senhor. O Senhor, e pelas mãos poderosas do Senhor, sejamos sustentados com firmeza e aperfeiçoados mais. Também oramos encarecidamente para que no restante da nossa vida nesta terra possamos glorificar a Deus e cumprir fielmente a missão de pregar o Evangelho que o Senhor nos confiou. Também pedimos que a graça do Senhor, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo estejam com a nossa igreja em todas as regiões do país e com as muitas igrejas espalhadas pelo mundo. Que também estejam com todos os irmãos e irmãs que, mesmo em meio às dificuldades, permanecem guardando a fé e pregando o Evangelho. O Senhor, que nos concede a palavra necessária e ensina o caminho pelo qual devemos andar, é que também neste momento os nossos corações e vidas sejam renovados para que possamos obedecer à santa vontade do Senhor, que deseja revelar a nós, e à palavra de Deus que o Senhor deseja para o seu povo, e que todos nós sejamos aperfeiçoados mais, para que possamos permanecer sem vergonha diante da glória do Senhor, que em breve voltará. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar uma palavra na Bíblia. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. A partir do versículo 16 até 18, eu lerei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 16 até 18. Vamos ler juntos devagar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O mundo está um pouco turbulento, não é? Os acontecimentos que ocorrem no centro do mundo, no Oriente Médio, estão influenciando várias situações no mundo inteiro. Foi naquela região que começou a história da humanidade e também foi ali que o Senhor Jesus veio e a obra do Evangelho começou. E a Bíblia profetiza que a obra do julgamento no último tempo sobre este mundo também vai acontecer naquele lugar. Eu creio que esta guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio é diferente das outras guerras do passado. O que é diferente? A Bíblia registra a guerra que acontecerá no último tempo, e essa guerra será uma guerra nuclear. Então, talvez possamos chamar de Terceira Guerra Mundial. Não será uma guerra em que alguém vença e o outro perca, mas uma guerra em que Deus julgará este mundo. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 6, está escrito: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, no tempo do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus disse que no fim julgará este mundo com fogo. Quando o pecado se encheu em Sodoma e Gomorra, caiu fogo e enxofre do céu, e Deus destruiu as 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Aquele lugar hoje é o Mar Morto de Israel, o Dead Sea, o lugar mais baixo do mundo. Não existe nenhum peixe, nem uma única planta. É um mar completamente morto, parecendo até um símbolo do inferno. E dizem que ainda hoje existe enxofre naquele lugar e que se colocarem fogo nele, ele se acende. São marcas evidentes da destruição pelo enxofre. Então, assim como Deus julgou o mundo com água no passado e julgou Sodoma e Gomorra com fogo, também está profetizado que vai julgar este mundo da mesma maneira. E em Isaías capítulo 50, versículo 11, está escrito: vós que vos cindes com faíscas, eles fizeram faíscas, mas andai entre as faíscas que acendestes. As nações poderosas competem umas contra as outras para fabricar armas nucleares e estão correndo atrás da produção de armas nucleares. Mas a palavra diz: entrareis no fogo que vós mesmos acendestes. Ou seja, eles morrerão pelas próprias bombas que produziram. E o que torna esta guerra ainda mais séria é que
tudo isso está ligado ao que conhecemos em Ezequiel 38 e Apocalipse capítulo 16, a Guerra do Armagedon. O centro disso é o Irã, grande nação que está diretamente entre Israel e o mundo árabe. O Irã decidiu eliminar Israel da face da terra e o propósito de desenvolver as armas nucleares é justamente destruir Israel. Israel sabe disso, por isso continua matando cientistas envolvidos no desenvolvimento nuclear. Mesmo até agora, vários cientistas já morreram. Desta vez também, líderes como Khamenei e muitas outras pessoas morreram de uma só vez. Por causa disso, a guerra contra Israel continua se intensificando. E por trás de Israel, como nação, estão os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca vão abandonar Israel. E por quê? Porque tem cerca de 6 milhões de judeus nos Estados Unidos. Isso representa apenas cerca de 2% da população total. Mas os judeus dominam a economia, a política, a cultura, a mídia e praticamente tudo nos Estados Unidos. Não é algo realmente impressionante? Até o atual presidente Trump tem um genro judeu e praticamente não pode deixar de seguir a influência dos judeus. Nos Estados Unidos, até mesmo os políticos não conseguem atuar contra os judeus. Parece que Deus permitiu que fosse assim. No Antigo Testamento também vemos isso. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e viveu 70 anos no cativeiro, Deus estava por trás de tudo aquilo. Por meio dos reis daquela grande nação, Deus protegeu Israel e também ajudou o povo a voltar para sua terra. Fez assim. Mas, por trás do Irã, como todos sabem, também estão a China e a Rússia. China e Rússia são países comunistas. A Rússia diz que saiu do antigo mundo comunista soviético, mas continua fazendo praticamente as mesmas coisas do comunismo de antigamente. É um poder absoluto. Durante vários anos eu fui uma vez por ano a Moscou para evangelizar. Também fui à Ucrânia. E sinceramente, fora pregar o evangelho, é um país para onde eu nunca mais gostaria de voltar. A Rússia. Se eu falasse isso lá na Rússia, talvez até me matassem. Mas eu fui para evangelizar. É verdade mesmo. Por quê? Porque não é um lugar onde o ser humano consiga viver corretamente. É algo realmente estranho. Eles possuem um poder absoluto. A Coreia do Norte também é assim. Mas no fim, conforme está escrito em Ezequiel 38, a Rússia vai conduzir várias nações para atacar Israel. E a nação que aparece na frente disso, na Bíblia, é chamada de Pérsia, a antiga Pérsia, que hoje é o Irã. A Pérsia mudou o nome do país para Irã. De qualquer maneira, por trás de tudo isso, existe a força do ateísmo comunista. Uma força que odeia e se levanta contra Deus. E Israel, de qualquer forma, é o povo escolhido de Deus, e por trás de Israel, os Estados Unidos e também a Europa certamente estão
dando apoio de várias maneiras. Mas a guerra final vai acontecer e desta vez essa guerra provavelmente vai terminar sem grandes resultados. Mesmo dizendo que acabou, continuam lutando até durante o cessar-fogo. E a guerra não termina completamente. Mesmo assim, por agora, ela precisa parar. Os Estados Unidos estão dizendo para o Irã enviar para os Estados Unidos aquela cerca de 440 quilos de urânio que produziram. Mas, será que vão enviar? Na minha opinião, não vão. Será que o Irã vai se render aos Estados Unidos? Não vai se render. Esta ainda não é a guerra final. De qualquer forma, por causa da questão do Estreito de Hormuz, o mundo inteiro já está sofrendo economicamente. E se continuar desse jeito, vão surgir problemas muito maiores. Por isso, não tem outra escolha senão interromper isso por enquanto. A guerra não acabou, ela apenas foi interrompida por um tempo. E provavelmente vai continuar sim. E a guerra final vai acontecer conforme está escrito na Bíblia. Mas será que não dá para sentir que esse tempo já está muito perto? Quando se fala assim, talvez alguns pensem, estão querendo colocar medo? Porque guerras sempre existiram, às vezes aparecem, às vezes desaparecem. Talvez tenha pessoas que não entendam quando dizemos que as guerras de agora são como um prelúdio da guerra final. Mas a Bíblia diz que quando virmos essas coisas acontecendo, devemos saber que o Filho do Homem está próximo, às portas. O Senhor disse que quando certas coisas acontecessem, saberíamos que a sua volta e o fim do mundo estariam próximos. Por isso podemos entender os tempos em que vivemos. Não tem dúvida de que estamos vivendo nos últimos dias da história. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, o Senhor Jesus disse: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Na época em que Jesus falou isso, até os próprios discípulos ainda não acreditavam com certeza. Por isso, quando o Senhor Jesus foi preso pelos soldados romanos, todos os discípulos fugiram. Mas, mesmo naquela época, o Senhor Jesus disse que este evangelho seria pregado no mundo inteiro para testemunhar a todos os povos, e então virá o fim. Naquela época, o Antigo Testamento estava escrito em hebraico e aramaico, e depois da ascensão de Jesus, o Novo Testamento foi escrito em grego. Naquele tempo, a civilização grega dominava o mundo. Mas agora, na nossa época, a Bíblia já foi traduzida para cerca de 3.700 idiomas. Ela já foi levada ao mundo inteiro, pelo rádio, pelos meios rápidos de transporte, por materiais impressos e por muitos outros meios. O Evangelho foi espalhado por toda parte. Se olharmos o mapa, a Coreia está no extremo oriental do mundo, chamam até de extremo oriente. E o Japão, como ilha, está ainda mais ao leste. Nós somos os últimos corredores dessa obra. Recebemos a salvação neste último tempo e agora estamos realizando a missão final de evangelização mundial, como quem recolhe as espigas que ficaram para trás, levando o evangelho às pessoas que ainda não receberam a salvação. Até no Japão, que é um lugar difícil para evangelizar, a pregação do evangelho está crescendo cada vez mais. De qualquer maneira, podemos saber claramente que estamos vivendo no último tempo e talvez
O fim venha mais rápido do que imaginamos. Quando o Senhor voltar, aqueles que foram salvos no passado e já morreram, ressuscitarão até mesmo com o corpo em um corpo glorioso. E os que estiverem vivos serão transformados num instante e encontrarão o Senhor nos ares. Esse dia está muito perto de nós. Creio que estamos vivendo numa época em que talvez possamos receber o Senhor sem passar pela morte. Precisamos despertar neste último tempo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, está escrito: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Porque a Bíblia diz: o fim de todas as coisas, porque Deus vai destruir completamente este mundo. E em 2 Pedro, capítulo 3, está escrito: os elementos ardendo se desfarão, e a teia e as obras que nela há se queimarão. Os elementos significa que até os próprios componentes da matéria vão se desfazer pelo fogo. Por isso a Bíblia fala do fim de todas as coisas. Não é apenas o fim da história da humanidade. É o fim desta terra criada por Deus. Lendo alguns textos de cientistas, dizem que se acontecer uma guerra nuclear, este mundo poderia ser queimado mais de 100 vezes em apenas 30 minutos. Os países que possuem as armas nucleares não as têm simplesmente para usar, mas para intimidar nações mais fortes ou países inimigos. Por isso, as nações que possuem armas nucleares vigiam umas às outras. Se um lado lança um míssil, o outro descobre em poucos segundos. Então começam a lançar armas nucleares uns contra os outros. E depois disso, ninguém mais consegue controlar a situação. Acho que já mencionei isso antes, mas dizem que já houve 13 ocasiões em que uma guerra nuclear quase aconteceu sem que o mundo soubesse. Foram situações em que a humanidade quase foi destruída por uma guerra nuclear, por erros de pensamento, falha mecânica e vários outros problemas. E se uma guerra nuclear acontecer, diferente das guerras do passado, este mundo será queimado pelo fogo em um instante, porque será um juízo de Deus sobre este mundo. Depois disso, não vai ter mais história humana. Será o fim. É certo que estamos vivendo neste último tempo. Quando se fala dessas coisas, alguns pensam, não é exagero? Não estão querendo assustar as pessoas? Mas que proveito teria em falar algo só para causar medo? Isso é a realidade. Hoje, 9 países já possuem armas nucleares e outros países que ainda não possuem estão correndo para desenvolvê-las. De qualquer forma, é certo que estamos vivendo no último tempo determinado por Deus, e o fato de termos recebido a salvação justamente nessa época é algo realmente maravilhoso. Não existe bênção maior do que essa. Somos pessoas verdadeiramente abençoadas por Deus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Por isso, conforme esta palavra, 1 Pedro 4,7, nós realmente precisamos despertar e permanecer vigilantes. As pessoas do mundo não pensam direito, os políticos também, e parece que praticamente todos perderam o senso. Os pecados estão chegando a um nível inimaginável e as pessoas estão se tornando cada vez mais malignas. Mas, neste tempo, nós precisamos despertar, porque o Senhor que vai voltar em breve realmente não está longe. O Senhor pode voltar até hoje. E quando o Senhor voltar, precisamos viver preparados para recebê-lo. E não é simplesmente recebê-lo. Em 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 10, está escrito: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, está escrito que os que não foram salvos serão julgados segundo as suas obras, e conforme o que fizeram, receberão a condenação no inferno, segundo as suas obras. Os salvos não vão receber este julgamento para a condenação, mas desde o dia em que receberam a salvação até o dia em que forem diante do Senhor, tudo será revelado, como viveram no Senhor. A Bíblia diz que cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito no corpo. E por que vai ter esse julgamento? A salvação todos receberam pela graça de Deus, mas quando o Senhor voltar, a glória de cada um será diferente. Quando o Senhor vier, virá em glória e nos conduzirá para dentro da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que essa glória não será igual para todos. A glória do sol, da lua e das estrelas é diferente umas das outras. Tudo vai depender de como a pessoa salva viveu. Se viveu corretamente para o Senhor e se suportou os sofrimentos, se pregou fielmente o Evangelho, conforme isso, a glória será diferente. Certamente vai ter diferença. Em Apocalipse 22, 12, está escrito: o Senhor Jesus disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Quando o Senhor voltar, vai trazer a recompensa que vai dar a cada pessoa, conforme as obras, conforme o seu trabalho. Então, quem foi realmente salvo, certamente vai para o céu. Mas o que vai acontecer no céu? A glória vai ser diferente. No céu, todos vão viver na glória de Deus, mas a Bíblia diz que essa glória será diferente. Como será essa diferença? Só vamos saber quando chegarmos lá, mas com certeza vai existir diferença. Se alguém fosse hoje mesmo para diante do Senhor, alguns talvez pudessem falar que viveram de forma razoável, bem dentro da palavra e da vontade de Deus, mas outros vão se arrepender profundamente. Se eu soubesse disso, teria vivido com mais coragem segundo a vontade do Senhor. Por causa deste corpo tão fraco, por causa das coisas deste mundo, vivi com covardia e não consegui viver conforme a vontade de Deus. Com certeza vai se arrepender assim, mas depois não vai ter mais oportunidade. Mas nós temos ainda a chance, não é? Por isso, precisamos pensar que estamos vivendo no tempo mais importante de todos. Na palavra que lemos hoje, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 16 a 18, está escrito: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. É uma palavra muito simples, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para convosco. A Bíblia diz que essa é a vontade de Deus para os santos que foram salvos em Cristo. E quando fala da vontade de Deus, significa algo que Deus deseja. Aqui foram mencionadas três coisas muito simples, mas não sei se eu consegui explicar bem essa palavra. Porque apesar de ser uma palavra simples, ela contém algo muito importante. Primeiro, Deus disse para nos regozijarmos sempre. Regozijai-vos sempre é uma ordem. Não é alegre-se se quiser. É uma ordem. Regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. Por quê? Porque Deus concedeu aos salvos uma graça pela qual podem viver sempre com alegria. Naquela época, a igreja de Tessalônica passava por muitas tribulações e sofrimentos, mas quando receberam o Evangelho, o receberam com grande alegria. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6,
1 Tessalonicenses capítulo 1, 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. Naquela época, os cristãos da igreja de Tessalônica passavam por muitas tribulações. Os judeus perseguiam os cristãos. Quando o apóstolo Paulo pregava o evangelho em Tessalônica, os judeus tentaram matar ele. Por isso, Paulo saiu para outras regiões para continuar pregando o evangelho, mas aqueles judeus de Tessalônica foram até lá e acabaram apedrejando Paulo. A igreja de Tessalônica passou por muitos sofrimentos. Por isso, a Bíblia diz que eles receberam a palavra com alegria do Espírito em meio a muitas tribulações. Os tessalonicenses ouviram o Evangelho em meio aos sofrimentos, receberam a salvação e aceitaram a palavra com alegria do Espírito Santo. Assim que foram salvos, alegraram-se grandemente pela graça de Deus e se tornaram imitadores de nós e do Senhor. Por meio do evangelho pregado pelos apóstolos, se tornaram pessoas que seguiram o exemplo do Senhor. Por isso, a igreja de Tessalônica se tornou exemplo de fé para muitos crentes. Quando se lembrar de Tessalônica, por isso, serviu de exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Gaia. Se olharmos para o versículo 7. Mas o apóstolo Paulo disse aos irmãos da igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre. Como alguém pode se alegrar sempre? A igreja de Tessalônica passava por muitas tribulações, sofrimentos e pobreza e perseguições. Mesmo assim, Paulo disse para não viverem tristes nem desanimados, mas para continuarem sempre se alegrando. Regozijai-vos sempre significa continuar se alegrando. É uma ordem. Por quê? Porque os cristãos realmente têm muitos motivos para viver sempre com alegria. 1 Pedro capítulo 1, vamos ver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos ler juntos. Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pedro pregou o evangelho em várias regiões e escreveu esta palavra para os irmãos daqueles lugares. Mesmo sem terdes visto Jesus, vós o amais. Quem recebeu a salvação, recebeu também o amor de Deus, por isso ama o Senhor, mais do que qualquer coisa deste mundo. Mesmo não o vendo agora, creem nele por meio da palavra e se alegram com alegria inexplicável e gloriosa. Pedro também viu que aqueles que recebiam o Evangelho se alegravam com uma alegria tão grande e gloriosa que não podia ser expressa em palavras. A alegria gloriosa é diferente da alegria deste mundo.
As alegrias do mundo não têm verdadeira glória. Alguns se alegram porque ganharam muito dinheiro e possuem muitos bens. Outros vivem em casas luxuosas e desfrutam de conforto, e por isso pensam que são felizes. Mas em Lucas capítulo 16, fala de um homem rico que se vestia de linho fino e vivia todos os dias em festas e luxo. Mas aquele rico também morreu. E para onde foi depois da morte? A Bíblia diz que estava em tormento no meio do fogo, caiu no inferno. Quanto tempo acham que aquela alegria durou? Outros se alegram porque alcançaram fama e poder. Mas isso também dura por pouco tempo. No fim, não serve para nada. Tem pessoas que ficam felizes porque são muito bonitas e recebem elogios e inveja dos outros. Mas, assim como a flor logo murcha, a beleza também desaparece. Por isso, no fim de Provérbios, capítulo 31, está escrito: enganosa é a beleza e vã a formosura. Até a flor cai e desaparece. Isso também não é grande coisa. As pessoas deste mundo se alegram com as coisas do mundo, mas isso não é alegria de verdade. Logo, tudo isso vai desaparecer. Muitas pessoas do mundo pensam que se ganharem muito dinheiro e ficarem ricas, serão felizes. Por isso, vivem buscando riquezas. Mas, o que diz Provérbios? Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? A vaidade. Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Sim, o dinheiro logo vai embora. E depois disso, como a pessoa vai continuar se alegrando? Em Lucas capítulo 12, versículo 18, um homem rico, depois de ajuntar muitos bens para muitos anos, disse: Alma, tem-se em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas a alma descansa comendo e bebendo? Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A pessoa junta riquezas para o corpo que logo vai morrer, mas não se prepara para encontrar Deus. Assim é tolo. Por fim, isso é muito tolo. Nós que fomos salvos não vivemos nos alegrando com essas coisas, porque a nossa alma recebeu a salvação. Nos alegramos com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Como recebemos o perdão dos pecados, temos a firme esperança de entrar no céu, nos tornamos filhos de Deus e recebemos a promessa da herança gloriosa. Enquanto vivemos neste mundo, Deus está conosco e o Espírito Santo também está conosco, guardando e guiando a nossa vida. Por isso, podemos viver com alegria, não é mesmo? Que alegria, sempre alegria. Que alegra sem pecado mal, reúne-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Não podemos perder essa alegria. Quando estiver desanimado, cante este hino até dançando. A sua preocupação e a tristeza vão embora. Como alguém que recebeu a salvação pode viver em depressão? Por quê? Mesmo em meio aos sofrimentos e dificuldades, seja na pobreza, seja sendo odiado pelas pessoas, em qualquer situação, o cristão não precisa se desesperar.
Por isso, Deus ordena: regozijai-vos sempre. Nós temos motivos para nos alegrar, não é? Recebemos a salvação da alma, recebemos a vida eterna, nos tornamos filhos de Deus. Se uma doença trouxer a morte e precisamos ter medo, estamos indo diante do Senhor, não é? Mesmo doente, ainda podemos nos alegrar. Mesmo na pobreza, podemos viver confiando somente no Senhor, e isso traz mais alegria. Mesmo que as pessoas me odeiem e me persigam, o Senhor me guarda e não preciso ficar preocupado. Essa alegria e essa gratidão não podem desaparecer. Por isso, regozijai-vos sempre. Não significa se alegrar apenas quando tudo vai bem, mas continuar se alegrando em todo o tempo. Quem recebeu a salvação não pode perder essa alegria. Somos alegres porque fomos salvos, porque recebemos a vida eterna, porque o Espírito Santo está conosco e porque eu me tornei filho de Deus. Temos muitos motivos para nos alegrar, não é? Isaías, capítulo 61. Vamos procurar Isaías 61. 61, versículo 10. Versículo 10. Vamos ser juntos. Regozijai-me muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aqui, como disse o profeta Isaías, regozijai-me muito no Senhor. Regozijai-me muito. Por quê? A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas da salvação. O Senhor tirou de nós as roupas sujas do pecado e nos vestiu com as roupas da salvação e com o manto da justiça. Como um noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. No casamento, o noivo também se prepara de maneira especial e a noiva se adorna com joias preciosas. Mas, muito mais do que isso, o Senhor nos vestiu com o manto de justiça e com as vestes da salvação. Por isso, nos alegramos. Nós nos alegramos grandemente no Senhor. Depois que recebemos a salvação, tivemos alegria, mas essa alegria precisa continuar. O que aconteceu depois disso? A pessoa se alegrou, mas depois a alegria sumiu? A salvação não desaparece, mas a alegria pode se apagar se não tomarmos cuidado. Então, quando vemos pessoas deste mundo com riquezas, glória e todo tipo de prosperidade, como devemos agir? Quando olhar para as riquezas e a glória deste mundo, lembre-se da bênção que o Senhor te deu. Recebemos uma bênção que ninguém pode conquistar por si mesmo. Então, recebemos essa bênção, mas precisamos invejar aquilo que as pessoas do mundo possuem e se alegrar com isso? Precisamos ficar desanimados porque não temos essas coisas? Claro que não. Algo que as pessoas deste mundo se alegram é como crianças brigando por brinquedos quebrados, arranhando umas às outras para tentar pegar algo. É a mesma coisa. As pessoas competem, brigam e lutam para conseguir coisas que, no fim, não são nada. Mas somos diferentes. Temos uma alegria gloriosa que nunca vai desaparecer.
Na Bíblia, Abacuque, existe o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque 3, versículo 17 e 18 vão ser juntos. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse homem não tinha nada. Essa foi a palavra do povo depois que voltou do cativeiro da Babilônia. Realmente não tinha nada. Porque ainda que a figueira não floresça, não tem frutos da figueira, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, não havia nada. Mesmo assim, ele diz: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo sem nada, exultarei no Deus da minha salvação. Será que entre nós tem alguém que às vezes se sente pequeno e pensa: por que preciso viver tão pobre e simples neste mundo? Será que alguém já pensou assim? Já pensaram naquela palavra? Bem-aventurados os pobres? Aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se fôssemos ricos, talvez nem teríamos sido salvos, não é? Eu também, desde pequeno, vivi em muita pobreza. Naquela época sofri bastante, mas hoje, pensando bem, vejo que foi uma bênção. Bem-aventurados os pobres. Isso também é uma bênção de Deus. Se alguém nasce numa família rica ou em países ricos, como os da Europa ou os Estados Unidos, cresce vivendo bem, estudando nas melhores escolas e desfrutando de conforto e luxo. Como essa pessoa vai receber a salvação? Normalmente não recebe. Daqui a pouco vai ser julgada e vai para o inferno. Então isso é realmente algo invejável? Nós também devemos agradecer e nos alegrar até pela pobreza. Por isso, a Bíblia diz: mesmo sem nada, exultarei no Deus da minha salvação. Não podemos perder essa alegria. Essa alegria precisa permanecer sempre em nós. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre. Mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos, à pobreza ou até à doença. Se a doença vier, o que pode acontecer além da morte? E se morrermos, iremos diante do Senhor. Se for vontade do Senhor, continuamos vivendo. Se for vontade do Senhor, deixamos o corpo e vamos ao Senhor. Então, por que vive preocupado? Podemos entregar tudo completamente nas mãos do Senhor e continuar nos alegrando. Por isso, regozijai-vos sempre significa se alegrar em qualquer situação. Não podemos deixar que essa alegria seja roubada. Alegrar-se é uma ordem do Senhor. Deus não mandou nos alegrarmos sem motivo. Ele já nos deu todos os motivos para viver com alegria. O Espírito Santo habita em mim. O Senhor me guarda e me guia. E quando deixarmos este mundo, entraremos na glória de Deus. Quando pensamos na graça que Deus nos deu, existem muitos motivos para nos alegrarmos. Mas se esquecermos tudo isso e vivermos apenas chorando ou sorrindo por causa das coisas que estão
diante dos nossos olhos. Então, Deus não se agrada disso. Seja qual for a situação que enfrentarmos, podemos continuar nos alegrando. Salmos, capítulo 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4. Vamos ver. Capítulo 37, versículo 4. Vamos ver. Vamos ver juntos? Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te também no Senhor. Deleita-te no Senhor. O que significa isso? Essa palavra quer dizer que devemos nos alegrar por causa do Senhor. Devemos encontrar a nossa alegria em Deus. Em outras traduções, também aparece assim: encontrem a alegria no Senhor, em Deus. Ou seja, devemos nos alegrar em Deus. Nós nos alegramos porque estamos em Deus, não é? Recebemos a vida eterna e a esperança eterna. Recebemos o amor de Deus e a sua grande graça. E o Senhor está conosco. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Quando nos alegramos em Deus, o Senhor realiza aquilo que realmente necessitamos e desejamos. Por isso a Bíblia diz: deleita-te no Senhor. E também Isaías, capítulo 58, versículo 14. Vamos ver. Isaías, capítulo 58, versículo 14. 58, versículo 14. Vamos ler juntos. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Aqui diz: então te deleitarás no Senhor, em Deus. A nossa alegria está em Deus, está no Senhor. Precisamos encontrar e desfrutar da alegria que existe no Senhor. Não precisamos buscar as alegrias que o mundo procura. Essas coisas não são verdadeiras e logo vão desaparecer. Por isso, Deus diz: é para nos deleitarmos nele. Não importa o que aconteça com o cristão, não importa quais sofrimentos ou tribulações venham, no Senhor sempre podemos nos alegrar. Jó, capítulo 22, versículo 26, eu lerei. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Te deleitarás no Todo-Poderoso. Te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Rosto para Deus. Precisamos nos alegrar e nos satisfazer em Deus. Não devemos voltar o nosso rosto para o mundo, mas levantarás o teu rosto para Deus. Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Quem se alegra em Deus recebe a força. Mesmo sendo pobre, tem força. Mesmo nas dificuldades e sofrimentos, ainda tem força. Mas algumas pessoas, porque algo não aconteceu do jeito que queriam, porque são pobres ou porque os outros as desprezam, ficam abatidas como um galo molhado pela chuva. Ai da minha vida! Mas o que tem a nossa vida? Jesus é o Criador, mas veio a este mundo em corpo humano. Jesus não era simplesmente um homem, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte. Durante 30 anos, o Senhor Jesus viveu como filho de um carpinteiro pobre. E durante 3 anos e meio, andou com discípulos pobres e sem instrução. Quando olhamos para os 12 discípulos de Jesus, eles teriam algo grandioso na aparência deles. Havia cobradores de imposto desprezado pelas pessoas, pescadores pobres e humilhados. Humanamente falando, não havia nada de especial. Jesus passou 3 anos e meio andando com aqueles discípulos pobres e simples. Quanto sofrimento ele enfrentou? O que havia em Jesus para que o mundo o admirasse? Em Isaías capítulo 53 diz: Não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Por isso, os líderes religiosos dos judeus desprezavam tanto Jesus, não é? Então, nós também não devemos perder as forças porque somos ignorados ou desprezados pelas pessoas por causa dessas coisas. Eu sou glorificado aos olhos do Senhor Deus. Em Salmos capítulo 49, versículo 20, está escrito: O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Em Isaías capítulo 49, versículo 5, está escrito: Aos olhos do Senhor sou glorificado. Se sou precioso diante de Deus e Deus me ama, então com o que vou me preocupar? Atos capítulo 16. Vamos procurar Atos 16, versículo 22. Capítulo 16, versículo 22, de 22 até 25, eu lerei. Atos 16, versículo a partir do 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E Paulo e Silas foram a Filipos para pregar o evangelho, mas acabaram presos. Tiraram as roupas deles e os espancaram sem piedade. Depois de serem açoitados, foram lançados na prisão e, e era a prisão profunda, uma prisão subterrânea, e ainda prenderam os pés deles no tronco para que não pudessem se mover. Mas o que fizeram durante a noite? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Será que ficaram chorando ali? O Senhor Deus, nós pregamos o Evangelho, então por que permitiu que fôssemos espancados assim? Por que Deus fez assim? Assim, será que reclamaram de Deus, lamentaram a própria situação e ficaram tristes? Não. Eles se alegravam porque foram considerados dignos de sofrer pelo Senhor e pelo Evangelho, e por isso cantavam louvores. E sobre os louvores, em Tiago capítulo 5, está escrito: Está alguém contente? Cante louvores. Louvor é algo que normalmente se fez quando tem alegria. Como alguém que está moendo ou alguém cheio de tristeza conseguiria cantar louvores? Mas o apóstolo Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Então, de repente, aconteceu um grande terremoto, a prisão tremeu.
e as portas se abriram, as correntes e os troncos que os prendiam se soltaram. E naquela mesma noite, toda a família do carcereiro recebeu a salvação. Um milagre aconteceu. Se realmente crermos que o Senhor está conosco em qualquer sofrimento, tribulação ou dificuldade, não precisamos viver entristecidos, porque até os sofrimentos foram permitidos por Deus. Por isso, mesmo no sofrimento, podemos nos alegrar em Deus, mesmo nas tribulações, dando graças a Deus. Filipenses, vamos procurar Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. E vamos ser juntos. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava preso em Roma. Foi uma carta enviada da prisão aos irmãos da igreja de Filipos. Por isso, os sacrifícios e serviço da vossa fé fala da vida de dedicação e obediência a Deus pela fé. E ser oferecido por libação significa derramar o sangue como oferta diante de Deus. Ou seja, mesmo que eu derrame toda a minha vida e o meu sangue por vocês, fogo e me regozijo com todos vós. São palavras muito fortes. Os irmãos de Filipos também passavam por muitos sofrimentos. Mesmo assim, no meio das aflições, eles serviam ao apóstolo Paulo. Por isso, Paulo disse: mesmo que eu seja derramado como libação, eu me alegro, e me alegro juntamente com vocês. E depois continua: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Mesmo preso, Paulo dizia aos irmãos que estavam fora da prisão: regozijai-vos, alegrai-vos comigo. Ele repetia continuamente para se alegrarem. Paulo realmente se alegrava até dentro da prisão. Mesmo sem saber quando morreria, ele cria que o Senhor estava com ele e por isso continuava se alegrando. Filipenses capítulo 4, versículo 4, vamos ver. Capítulo 4, versículo 4, vamos ler juntos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Uma pessoa presa na cadeia falava aos irmãos de Filipos, que estavam vivendo livres fora da prisão: regozijai-vos, alegrai-vos sempre comigo. Mesmo preso, o apóstolo Paulo estava cheio de alegria na graça e no amor de Deus. Ele falava para se alegrarem. Nós, cristãos, também nos alegramos porque recebemos a salvação, porque o Senhor está conosco, porque recebemos a esperança eterna. O Senhor Deus nos ajuda e nos guia e por isso temos alegria. Mas, às vezes, basta uma pequena dificuldade para a alegria desaparecer. Ai, da minha vida. Mas, o que tem a nossa vida? Mesmo nos sofrimentos,
precisamos crer que o Senhor está conosco e continuar nos alegrando. O Senhor ordenou: regozijai-vos sempre. Então, se não nos alegrarmos, estamos desobedecendo aquilo que o Senhor mandou. Pode parecer estranho dizer isso, mas até não se alegrar pode se tornar pecado diante de Deus. Por quê? Você talvez não tenha feito nada mal, mas Deus mandou se alegrar. Então, por que não se alegra? Nós temos muitos motivos, muitas evidências para viver com alegria. O Senhor Deus não mandou nos alegrarmos à toa, sem razão. Durante a Guerra Coreana, o pastor Son Yang-won perdeu 2 filhos. Na época da rebelião de Yeosu e Sun-chan, um jovem denunciou os filhos do pastor Son Yang-won e por causa disso, os dois foram mortos. Os filhos morreram. Mas, no funeral dos filhos, segundo um livro que eu li, o pastor foi seguindo atrás do caixão, dançando. Então, os 2 filhos tinham morrido, os corpos estavam sendo levados para o enterro e ele ia atrás dançando. Alguém poderia pensar, ele está louco? Mas por quê? Porque os 2 filhos tinham ido diante de Deus, tinham entrado nos braços do Senhor, por isso ele se alegrava e dançava. Depois disso, a polícia prendeu o jovem que causou a morte dos seus filhos e queria matá-lo, mas o pastor pediu, mesmo sendo o homem que matou meus filhos, entreguem ele para mim. E a polícia permitiu. E aquele jovem que denunciou seus filhos acabou se tornando como um filho para ele. Isso aconteceu de verdade. Por isso, existe o livro chamado A Bomba Atômica do Amor. Ele realmente amou aquele jovem como quem ama um inimigo e chegou ao ponto de dançar no funeral dos 2 filhos. Pessoal, será que a gente conseguiria fazer algo assim? Talvez não nesse nível, mas mesmo em qualquer sofrimento ou dificuldade, se crermos que Deus está conosco, podemos continuar nos alegrando sem desanimar. Por isso, em Atos, capítulo 5, versículo 41, os apóstolos retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Mateus, capítulo 5, vamos ver. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Versículo 11. Versículo 12. Vamos ver juntos. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor Jesus disse: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados. Se alguém é insultado por causa do nome do Senhor, isso é uma bênção. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A Bíblia diz que quando somos insultados e perseguidos por causa do nome do Senhor, grande é a nossa recompensa no céu, porque os profetas do passado também foram perseguidos assim.
Ou seja, vocês estão recebendo o mesmo tratamento que os profetas receberam, e por isso a recompensa de vocês é grande. Às vezes, sofremos prejuízos, somos odiados ou perseguidos por causa do Evangelho. Hoje, em países comunistas, muitos cristãos sofrem perseguição. E em lugares dominados por outras religiões, como o islamismo, alguém pode até morrer se evangelizar. Quando eu fui à Índia, vi um pastor com a mão gravemente machucada. Por isso, eu perguntei o que havia acontecido e ele contou que evangelizou alguns índios e eles receberam o batismo. Então, naquela noite, outros índios invadiram sua casa. Na Índia, muitas casas são feitas de bambu entrelaçado. Eles atravessaram a parede e vieram atacando com facas. Enquanto tentava se defender, ele machucou a mão e quase morreu. Ainda hoje existem lugares onde as pessoas evangelizam correndo esse tipo de risco. Em regiões muçulmanas, dependendo da situação política e religiosa, alguém pode morrer por pregar o evangelho. Por isso, existem muitos que sofrem dificuldades por causa do evangelho. Nós não passamos por isso, não é? Vivemos com muita liberdade e conforto. Mesmo assim, também podemos enfrentar alguns sofrimentos. Mas a palavra diz que, mesmo sofrendo, devemos nos alegrar. Porque os profetas do passado também foram perseguidos da mesma maneira. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12 e versículo 13. Vamos ser juntos. Amados, não entranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Deus prova e aperfeiçoa os cristãos. Em Deuteronômio capítulo 4, vemos que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito e os conduziu para a terra de Canaã que havia prometido. Mas no deserto, Deus permitiu fome, sede e várias dificuldades. Por quê? Para provar se eles obedeceriam ou não à palavra de Deus. Deus também prova e aperfeiçoa aqueles que receberam a salvação. A ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Para fazer ferramentas de ferro ou uma espada afiada, o ferro precisa passar pelo fogo, depois ser tirado e golpeado com um martelo, entrando repetidas vezes no fogo e na água. Assim se produz uma ferramenta boa ou uma arma bem afiada. Da mesma maneira, Deus nos prova para que tenhamos uma fé capaz de vencer qualquer sofrimento ou dificuldade. Por isso a Bíblia fala das provações de fogo. E diz para não estranharmos isso, mas nos alegrarmos por participar dos sofrimentos de Cristo. Quando vêm dificuldades e sofrimentos, não devemos pensar, por que isso está acontecendo comigo? Porque também existem sofrimentos e provações que Deus permite para nos aperfeiçoar. Por isso precisamos nos alegrar. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quem passa pelas dificuldades por causa do Senhor receberá recompensa especial quando entrar na glória do Senhor. Por isso, Deus manda nos alegrarmos pensando na glória que vamos receber. Então, regozijai-vos sempre. Não significa viver sorrindo à toa, sem motivo. Não significa isso. Significa que mesmo nos sofrimentos e dificuldades, podemos nos alegrar, lembrando que o Senhor está conosco e nos ajuda com a sua graça. Essa é a vontade de Deus. Regozijai-vos sempre. Essa é a vontade de Deus. Mesmo em qualquer sofrimento ou dificuldade, não devemos dizer, é da minha vida. O que tem a nossa vida? Quanto sofrimento o Senhor suportou? Quantas dificuldades os apóstolos enfrentaram pregando o evangelho até a morte? A Bíblia diz que quando sofremos e passamos por dificuldades por causa da fé no Senhor, devemos nos alegrar e exultar. E a segunda coisa, orai sem cessar. Orai sem cessar. Quem tem alegria consegue, então, viver em oração. A oração é comunhão com Deus, é conversa com Deus. Se um marido e uma esposa passarem o dia inteiro sem trocar uma palavra, ou se pais e filhos viverem juntos sem conversar, então existe algum problema, não é? O Senhor gosta das nossas orações. Gosta quando falamos com Deus. A oração é comunhão com Deus. Por isso, Deus disse para orarmos: orai sem cessar. Orai sem cessar. O Senhor nos ensinou a viver orando sem cessar. Em Lucas capítulo 18, vamos ver Lucas 18. Capítulo 18, a partir do versículo 1, eu lerei. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui, a Bíblia diz que devemos orar sempre e nunca desanimar. Quando vierem dificuldades e sofrimentos, o Senhor disse para continuarmos orando sem desfalecer. Às vezes, a resposta da oração vem imediatamente. Outras vezes, pode vir depois de 1 mês, 2 meses ou muito tempo depois. E tem oração que só vai ser respondida antes da morte. Tem um livro interessante. Mas quem ora não desiste. Continua orando até o fim. Por isso, o Senhor Jesus também falou sobre o juízo injusto. Uma viúva sofria uma injustiça e pedia: faze justiça por mim. Mas aquele juiz não temia a Deus e desprezava as pessoas. Se ajudasse pessoas ricas,
poderia ganhar dinheiro, mas aquela viúva pobre não tinha nada. Então ele não quis ajudá-la, só que ela continuou indo atrás dele e insistindo tanto que ele pensou: se eu não resolver isso, ela vai continuar me incomodando. E acabou atendendo o pedido dela. Então o Senhor Jesus disse: ouve o que diz o juiz injusto. Até um juiz injusto atendeu por causa da insistência. Quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos, será que Deus vai demorar para responder? Não. Deus vai responder no tempo certo. Por isso precisamos continuar orando a Deus. Algumas pessoas oram algumas vezes e quando não recebem resposta, pensam: acho que Deus não está ouvindo. Talvez Deus não tenha interesse. Então param de orar. Mas não deve ser assim. Deus também vê quanta paciência existe na nossa oração. Se não desfalecermos e continuarmos orando até o fim, Deus responderá. Por isso, em Lucas, capítulo 11, versículo 2 em diante, diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mesmo uma pessoa má sabe dar coisas boas aos seus filhos. Se o filho pedir pão, será que vai dar uma pedra? Se pedir peixe, será que vai dar uma serpente? Se até pessoas más sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais Deus Pai dará coisas boas a vocês? E aqui o Senhor fala especialmente sobre dar o Espírito Santo, ou seja, Deus concede a ajuda do Espírito Santo. Por isso precisamos orar encarecidamente diante dele. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: até agora nada pedistes em meu nome, pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O Senhor mandou orar e disse que se orarmos em nome do Senhor, Ele ouvirá. Então a alegria de vocês será completa. Quando oramos e Deus responde às nossas orações, a alegria se enche em nossos corações. Quando vierem dificuldades e sofrimentos, não devemos desanimar, mas entregar tudo ao Senhor e orar. O Senhor disse: orar sem cessar. Por que sem cessar? Porque devemos continuar orando constantemente. Orar de manhã cedo, orar durante o dia, orar antes de dormir, orar sempre que tiver oportunidade. Dizem que a oração é como a respiração. Não podemos parar de respirar. Da mesma forma, não devemos parar de orar. Nos Estados Unidos, os aviões saem de lugares como Los Angeles ou Nova York, carregando muitas pessoas e cargas durante voos de mais de 14 horas. Mas, durante todo o voo, o avião continua enviando sinais. Onde está? Se existe algum problema por causa da tempestade e assim por diante, continua a enviar o sinal. Sabe disso? Se o sinal parar até por um minuto, já surge preocupação de que talvez tenha acontecido algum acidente. O contato continua o tempo todo. Da mesma forma, nossa oração também precisa continuar diante de Deus. Deus gosta disso. Ele gosta muito de conversar conosco. A oração é comunhão com Deus e também é apresentar diante de Deus as nossas fraquezas e pedir a ajuda dele. Pede e dar-se-vos-á. O Senhor disse que se pedirmos, Ele dará. E em Tiago capítulo 4, versículo 2, isso é escrito: nada tendes porque não pedes. A Bíblia diz que se não pedirmos, não recebemos. Nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Claro que quando alguém pede errado, seguindo apenas os desejos da carne, Deus não responde.
Mas quando pedimos encarecidamente algo de que realmente precisamos, Deus responde. O Senhor diz que responde às orações. Então, por que não oramos? E os Salmos 145, vamos procurar Salmos 145. Versículo 18 e 19. Vamos ser juntos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Todos os que o invocam. Súplica significa orar encarecidamente. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Deus está perto dos que suplicam em verdade. Isso quer dizer que vai ouvir. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Se realmente cremos em Deus e desejamos viver segundo a vontade dele, Deus atende os nossos desejos. Ouvirá o seu clamor e o salvará. Deus ouve as nossas orações. Deus prometeu ouvir as nossas orações. Então, quando vier alguma dificuldade, precisamos entregar tudo a Deus e continuar orando. Deus vai ouvir. Não recebeis porque não pedes. Se não orarmos, Deus não responde. E pedes não recebeis porque pedes mal para gastardes em vossos prazeres. Mas a oração feita segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus, Deus responde. Em Salmos capítulo 17, versículo 1, ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que não é feita com lábios enganosos. Deus ouve a oração honesta. Antes fala sobre aqueles que clamam com sinceridade diante de Deus. Quando oramos a Deus, não pode existir falsidade. Deus está perto de todos os que o invocam em verdade e ouve o clamor daquele que ora com o coração reto. Escuta a minha oração que sai de lábios sem engano. Se queremos orar corretamente diante de Deus, nossa vida também precisa ser limpa. Deus não ouve a oração que sai de lábios falsos. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. A vida de oração é uma vida espiritual desperta. Pessoal, quanto vocês têm orado? Precisamos orar por nós mesmos, pela família, pela igreja, pelos que ainda não receberam a salvação e também pelo nosso país. Existem tantas coisas pelas quais precisamos orar. Por isso, Samuel disse ao povo de Israel: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Parar de orar também se torna pecado. Deus responde às orações, e o Senhor mandou orar sem cessar. Por isso Samuel disse que não cometeria o pecado de deixar de orar. O Senhor Jesus orava muito. Orava de madrugada, passava a noite inteira orando, subia ao monte para orar sozinho. Em Lucas capítulo 22, versículo 39, vemos que Jesus ia ao Monte das Oliveiras para orar segundo o seu costume. Segundo o seu costume. Por isso, nós também precisamos nos dedicar à vida de oração. O Senhor mandou orar sem cessar. Entenderam? Ainda tem mais uma coisa para falar, mas não temos mais tempo. Fica para a próxima. Então,
Isso também é mandamento do Senhor. Regozijai-vos sempre. Nós temos muitos motivos para nos alegrar, mas às vezes esquecemos. Deus gosta quando vivemos com alegria. E quando nos alegramos em Deus, isso se torna força para nós. Também orai sem cessar, e existem motivos para orarmos sem parar. Deus ouve as nossas orações. Deus gosta muito de ter comunhão conosco. É como se falasse, vamos conversar um pouco. Será normal pais e filhos passarem o dia inteiro dentro de casa sem conversar uma única vez? Os pais gostam de conversar, ouvir histórias, falar coisas alegres. E Deus, nosso Pai, também deseja ter comunhão conosco. Quando orarmos, Deus se agrada em ouvir a nossa oração. A Bíblia diz que se não pedirmos, não receberemos. Pede e dá-se-vos-á. Se não pedir, não receberá. Orai sem cessar. Precisamos continuar orando sem parar. Vamos orar por um momento. O Senhor Deus, Pai misericordioso, somos gratos porque neste último tempo determinado por Deus, dentre tantas pessoas deste mundo, o Senhor primeiro nos chamou e nos salvou. Pedimos que no restante da nossa vida possamos viver em obediência somente à santa vontade de Deus e para aquilo que agrada ao Senhor. Que pela grande graça que Deus nos concedeu, possamos viver sempre com alegria e gratidão e também viver para a glória de Deus. E quando tiver dificuldades em nossa vida, que possamos sempre confiar em Deus e nunca deixar de orar. Que o Senhor nos guarde e nos ajude para que em nossa vida possamos viver para a vontade e para a glória de Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.